E aí pessoal, beleza? Espero que sim. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre monômios, né, ou termos aí. É um tema aí que é interessante, tá? É bastante empregado aí, tem bastante funcionalidade aí dentro da matemática, né? Então, o que seria um monômio, né? A definição que a gente vai ter para monômio é o seguinte: monômio ou também termo, né? É o produto entre um número real e uma variável inteira, ou variáveis, né, inteiras. Então a gente tem aqui como exemplo 3x ao quadrado y, né? Onde 3 aqui a gente tem como multiplicação, 3 vezes x ao quadrado vezes y. Então a gente poderia estar desmembrando isso aqui como 3 vezes x vezes y. Percebamos aqui que o número real aqui a gente tem o número 3, né? Multiplicando variáveis inteiras, né? O x e o y aqui. Nos demais exemplos aqui, né? 1 meio ao cubo b ao quadrado, né? A gente tem também 1 meio, que é um número real, multiplicando também as variáveis a ao cubo e b ao quadrado, né? A ao cubo a gente pode desmembrar em a vezes a e b ao quadrado a gente pode estar desmembrando também. E aqui, a raiz de 5xy, raiz de 5 sendo um número, né, inteiro, um número real, né, um número real, e as variáveis inteiras aqui, x e y, né. A gente tem uma observação a fazer que nem sempre quando a gente tem números e letras juntos vão ser caracterizados como monômios. A gente vai ter algumas situações aí que a gente vai poder ter uma distinção. Quando que isso vai acontecer, né? Vai ter 3 casos, né? No caso aqui. O primeiro, quando a variável, né? Ou seja, a letra se encontrar no denominador. A gente tem ali a formação, né? Encontra-se números e letras misturados ali. A gente tende a achar que aquilo ali vai ser um monômio ou um termo. Mas quando a letra estiver no denominador, né? Ou seja, quando ela estiver embaixo, isso não vai ser caracterizado como um monômio ou um termo. Aí, como exemplo, a gente tem aqui 1 sobre 2x, né? Que seria o produto de 1 meio vezes 1 sobre x, né? Então, esse x aqui, estando no denominador, a gente não vai chamar produtos dessa forma aqui como monômios ou termos, ok? No segundo caso que a gente vai poder ver é quando a variável, ou seja, a letra, né, está dentro de um radical. O radical é o símbolo da raiz ali, né? Então a gente tem como exemplo aqui raiz quadrada de xy. Tanto o x quanto o y está dentro do radical aqui, então isso aqui, quando a gente tem formas desse tipo aqui, a gente não vai chamar isso de monômio, tá? Pelo fato de estar dentro do radical. E a terceira forma é quando o expoente, né, da variável for negativo. Ou também, tá, se o expoente da variável também não for um número inteiro, se for uma fração, também, se estiver em forma de fração o expoente que a gente pode encontrar, né, não temos exemplo aqui, mas isso também não vai caracterizar como monômio, tá? Então aqui a gente tem aqui o exemplo que é 5x elevado a 2 negativo, yz ao cubo, né? Como esse x aqui está elevado a 2 negativo, né? A gente não vai caracterizar isso aí como monômio. O fato de que dessa questão do expoente negativo ou do expoente em forma de fração tem a ver que o expoente negativo ele vai te trazer para o primeiro caso e o expoente fracionário vai te trazer para o segundo caso aqui. Para entender melhor essa questão, né, eu sugiro dar uma olhadinha lá nas videoaulas que tem aí de exponenciação e radiciação, né, potenciação, né, e radiciação.
O coeficiente agora que a gente tem é o coeficiente parte literal, né? Então, sim, a gente tem números e letras misturados, mas tem uma certa nomenclatura ali para cada parte ali. O coeficiente, né, do monômio, ele vai ser um número real, né, que compõe o monômio, e a parte literal é composta pelas variáveis e respectivos expoentes, né? Então aqui, ó, no exemplo a gente tem aqui 3x ao quadrado y, né? A gente tem que o número real é o 3. Então, esse 3 aqui, que é o número real, ele vai ser o nosso coeficiente, tá? O restante aqui, né, que é composto por x ao quadrado y, é a parte literal, né? E cada letra aqui a gente chama de variável, né? Tem a variável x e a variável y. Juntando-se as variáveis e os seus respectivos expoentes, a gente chama de parte literal. Quando o monômio apresentar aqui a parte literal, né, se tiver só as letras, a gente tem que o coeficiente dele é o número 1, tá? O 1 ele fica oculto, tá? Igual, por exemplo, quando a gente fala aqui x ao quadrado, a gente tem implícito aqui o número 1 multiplicando. Então, se a gente tiver só a parte literal apresentando aqui, o coeficiente deste monômio aqui seria 1. Termo independente, né? É constituído apenas pelo coeficiente, ou seja, não tem parte literal, vai ser apenas a parte do número, né? Então, a gente tem ali, numa expressão algébrica, a gente tem menos meio, o 5, raiz de 3, esses aqui são exemplos, né, de termos independentes, que a gente chama de termo independente quando tem na expressão ali apenas um número. Um termo nulo é quando o coeficiente do monômio é zero, tá? Então a gente tem aqui 0xy como exemplo, né? Ou qualquer outro valor, qualquer outro monômio que tenha o seu coeficiente, ou seja, o número aqui real, né, for o zero, né, isso vai levar em consideração como termo nulo. Aí fica meio aquela questão redundante, né? 0 vezes qualquer coisa é zero, então por que a gente não coloca só zero? Isso aqui mais para frente, quando a gente for ver divisão de monômios, isso aqui vai ser bem importante, tá? Então é bom entender essa ideia aqui, que existe esse termo, mesmo que ele não esteja apresentando lá por ser o zero, né, existe esse zero vezes a parte literal ali. Termo semelhante, né? Então a gente tiver dois ou mais monômios, né, e as partes literais deles forem iguais, né, distinguindo-se um do outro apenas pelo coeficiente, ou seja, pelo número, a gente vai falar que esses dois monômios ou mais são semelhantes. Então a gente tem aqui, por exemplo, 3ABC, né, menos 2ABC e 1/7 de ABC. Notemos aqui que a parte literal aqui, ó, dos três é o ABC, né? A vezes B vezes C. ABC no primeiro, ABC no segundo e ABC no terceiro, né? O que difere um dos outros aqui é o coeficiente. Desse é 3, desse é 2 negativo e desse é 1/7. Então, quando isso acontece, da parte literal ser igual neles, só distinguindo os coeficientes, a gente vai falar que eles são termos semelhantes. Bem, o que a gente tem para essa aula hoje, ela é mais teórica, né? Revisem aí, dão uma estudada para estar fortificando aí. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Até o próximo vídeo.